Olá, bem-vindos todos ao projeto 60 Olhares sobre Brasília. O projeto 60 Olhares, enquanto a gente espera que todos entrem, e a Laís também, ele visa ressignificar a cidade de Brasília em seus 60 anos, a partir de um projeto. Com convidados, 60 cartas, participantes de um documentário, de um concurso, um documentário, um livro no final do ano, e nos ressignificamos a partir do momento em que entrou o coronavírus. Bem-vindo todos. Bino Arquitetura, Elis Fialho, bem-vindos. Daqui a pouquinho a Elis entra. E hoje vamos falar de concursos de arquitetura para a periferia e o turismo, onde isso impacta, onde isso ressignifica e o que acontece nas cidades a partir desse processo interessante e muito urgente para que falemos de arquitetura. Laís está entrando. Recebemos aqui alguns comentários pelo WhatsApp, pessoas que não estavam conseguindo. Pronto. Ela é a Bino, peraí. E eu distraída. 1 minuto, cadê? Pronto. Beleza. Então, 60 Olhares sobre Brasília. Laís Petra. Olá! Tudo Oi, bom? tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você está? Tô bem. Enfim, Tô também. na correria aqui da quarentena. Parece que a gente está trabalhando mais do que o normal, né? Muito mais. Mas assim é que é bom, né? Estamos trabalhando Mas a bastante, gente. tá tudo bem. Isso é bom, a gente está trabalhando, né? Tem gente que não está Exatamente. trabalhando. Terrível. Vamos lá. Laís, vou apresentar você rapidamente para quem não te conhece. Imagino que todos te conheçam, né? Óbvio. Laís é arquiteta urbanista, ela é formada pela UNB. Ela está mestrando pela UNB, certo? Ou é doutorando já? Mestrando. Mestrando. É. Tá mestrando pela UNB. E ela é do IAB. E hoje, a ideia de falarmos de ressignificação da cidade é trazer o debate concursos públicos de arquitetura, né? Os concursos públicos de arquitetura, eles geram mais democracia e são instrumentos fundamentais para gestões públicas de uma responsabilidade muito maior, muito mais transparente, né? Desde ponto de ônibus, poste, praça, prédio, tudo que for feito pela gestão pública deveria, a priori, né, para ser mais igualitário, acontecer a partir de um concurso de arquitetura. Então, a gente tem o artigo 37 da Constituição Brasileira que fala um pouquinho que a administração pública tem que demonstrar legalidade, moralidade e impessoalidade. Saiu. E a lei 8666, que todo mundo que vai fazer algum concurso público na vida estuda, tô certa? Né? Então, vamos lá, Exatamente. sessão de concurso agora. Cadê? Artigo 22, inciso 4, a gente vai ouvir que concurso é a modalidade de licitação que qualquer interessado possa participar, entregando um trabalho técnico, científico, artístico, mediante instrução da premiação, né, e tudo mais. E, salvo engano, no artigo 2º a gente tem ali o que é, então, que pode acontecer dentro desse todo, que é o concurso. No âmbito internacional, a gente já tem aí, com a anuência da Unesco, principalmente a partir da 20ª conferência, também essa colocação, né? Então, hoje, a gente trata um pouquinho dos concursos públicos de projeto de arquitetura e de urbanismo, que comentávamos logo cedo, quando a gente se falou, no Brasil acontece muito pouco, a gente chega a ter na França mais de 1.200 por ano. Então, o que acontece, né? Por que será que isso não está tão alinhado? Por que ainda não conseguimos perceber tudo isso? Então, bora lá. Qual a importância dos concursos públicos, Laís? Conta para todo mundo. Se apresenta, fala antes. Bem-vindos todos ao projeto 60 Olhares. Sigam, compartilhem, acompanhem o YouTube, é um projeto muito bonito. Parabolode fomentou esse projeto. E estamos pelo turismo, pela arquitetura, pela ressignificação da cidade de Brasília, de tudo que isso tem a ver. Arte, cultura, arquitetura, urbanismo,
E sim, pensamentos e bom conhecimento. Manda ver, Laís, a live é sua. Boa noite, Angelina. Boa noite a todo mundo que está Boa assistindo. noite. Agradeço inicialmente o convite. Muito obrigada por trazer esse assunto à tona e por me chamar para conversar sobre isso. Esse assunto é o que eu estou estudando atualmente no meu mestrado. Já tem outras pessoas em Brasília também, mas no país, que estudam esse assunto, que já estudaram, tem trabalhos interessantíssimos sendo feitos sobre isso. É uma questão super importante, não só para os arquitetos, mas é um assunto extremamente importante para os cidadãos, para todo mundo, porque se trata de obras públicas que são feitas para todo mundo usar, né? É uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem, não é que não conseguem, não, Não acho que elas compreendem, não né? Não têm tanta alcançam. noção de quanto que a arquitetura é presente na vida de todo mundo, né? Isso. Então, arquitetura de obras públicas, prédios públicos, é dinheiro público e os funcionários públicos usam. Um hospital é público, então é o médico, é o enfermeiro, é toda a equipe técnica, é o paciente que usa. É uma escola, quem é que usa? Né? Toda a comunidade usa uma escola. Não é só o professor, não é Exato. nem só o aluno, é a comunidade inteira que faz parte daquilo. Então, são obras que tocam diretamente a vida de todo mundo. Então, quando a gente vai conversar sobre obras públicas, sobre arquitetura pública, a gente tem que fazer as pessoas lembrarem que isso é uma coisa de interesse público, de interesse de todo mundo. E o concurso de arquitetura é a forma de contratação de projetos de arquitetura, né? Eles são muito poucos realizados no Brasil até hoje. De acordo com o Fabiano Sobreira, que ele é um dos maiores estudiosos do Sim. Brasil hoje em dia, inclusive ele mora aqui em Brasília. São aproximadamente 700 concursos que foram feitos Sobreira e a Flin, né? A Flin, ela fez a catalogação de todos os concursos que ela encontrou desde 1850. Foram cerca de 700 concursos realizados no Brasil desde 1850. Então, a gente tem aí mais de um século de prática e a gente Boa não conseguiu tradição, né? ainda realizar a quantidade de concursos que a França realiza em um ano. Então, isso mostra como que a gente está muitos passos atrás. Na nossa história, a gente não conseguiu realizar a mesma quantidade de concursos que a França faz no ano. Um país desse tamanho, Sim. né? Isso é uma Então, vergonha. Isso é um o que está problema. acontecendo? Por que a gente não chegou lá ainda, né? A arquitetura, a importância do concurso é um pouco isso que eu falei. As obras atingem todo mundo. E o concurso de arquitetura, ele dá importância para o projeto de arquitetura. Porque, normalmente, a forma de contratação de projetos é muito focada na obra, nos custos da obra. Porque obra é muito caro, muito mais caro que o projeto. Sim, O sim. projeto normalmente é o quê? 5%? Projeto de arquitetura, 5% do valor Dos total da meus obra? erros. Por aí, né? Então, as pessoas estão sempre muito focadas na obra, porque tem essas histórias de obras acabarem, de obra durar muito tempo e não terminar, ficar pela metade. Então, fica todo mundo com essa energia muito focada na obra. Mas a gente esquece a grande importância que tem em projeto, porque é no projeto de Muito. arquitetura que os arquitetos, e não só os arquitetos, né? Porque o projeto de arquitetura é um processo multidisciplinar, mas é o arquiteto que transforma aquilo em desenho. Mas é o projeto de arquitetura que vai fazer, por exemplo, que a escolinha tenha uma sala de aula que permita que o professor consiga fazer vários arranjos de sala de aula e fuja daquele arranjo tradicional. É um projeto de arquitetura que vai mostrar, por exemplo, como o Lelé mostrou com o exemplo dos hospitais do Sara, que um Sim. hospital, só de ter uma ambiência boa, é capaz de ajudar na cura do paciente, porque é um ambiente que vai... Até falo muito da humanização, né? Eu nem gosto tanto desse termo, mas da sensibilização do hospital, como que ele vai interferir também no tratamento daquele paciente, o ambiente hospitalar, como que ele pode ajudar isso? Então, se você não dá atenção para essa etapa de projeto, você atropela todo o estudo do usuário, tanto o estudo de clima, o estudo de ventilação, o estudo de os espaços, a distribuição dos espaços não é muito bem pensada, porque você está pensando só em diminuir o preço total de obra. Então, assim, o projeto de arquitetura perde muito. Ele, na verdade, uma coisa que eu me lembro de ter aprendido isso na escola de arquitetura, na faculdade.
de um professor ter falado, não vou saber que professor que falou, olha, no Japão, o projeto de arquitetura dura anos e a obra é rapidinho. Porque o projeto é todo planejamento. É no projeto que a gente decide onde que vai ser gastado o dinheiro. A prioridade de gastar o dinheiro é em Exatamente. quê, né? Então, assim, o concurso de projeto, a importância dele é que ele vai valorizar o projeto de arquitetura. Você vai separar da obra. Primeiro você faz o projeto, depois a gente pensa na obra. E a gente vai fazer a obra de acordo com o projeto aprovado, de acordo com o projeto pensado. Então, Exato. assim, a parte da transparência da obra, de valores, do orçamento de obra, é porque você consegue fazer um concurso para um estudo preliminar de arquitetura, depois que o concurso é definido o vencedor. O arquiteto vencedor deve ser contratado para fazer o projeto executivo e com base no projeto executivo, tanto de arquitetura quanto os complementares, né, elétrica, hidráulica, instalações, estrutura, com o projeto executivo que se faz o orçamento final de obra para daí se Pois fazer é. licitação de obra. E no Brasil a Atualmente gente a não gente vê isso faz acontecer, né? licitação com um Não dá. projeto legal, com nível de detalhamento baixíssimo. Então, É assim, horrível. a margem de erro é enorme desse orçamento. Isso dá margem para você ficar fazendo um monte de aditivo durante a obra, porque o projeto, o valor que foi listado não está condizente com aquele projeto executivo final, Isso. né? Ou seja, da forma que faz tradicionalmente, a gente não está tratando o dinheiro público com a responsabilidade que deveria ser tratada, Exato. E isso a gente vê né? em todas as obras, né? Sendo públicas, Exatamente. licitadas ou não. É uma Exatamente. quantidade absurda, excessiva, né? Há uma grande quantidade de arquitetos que não sabem precificar seus projetos e a obra, né? Eu acho que o projeto, a gente sabe que o projeto não é uma coisa muito cara. E por mais que o Não. cliente sempre chore e reclame, é um valor muito baixo perto da qualidade que um bom arquiteto entrega. O nível de detalhamentos tem que ser altíssimo, porque é a partir desse nível de detalhamentos muito alto que a gente vai conseguir compreender principalmente os gastos de finalização de obra em específico. E eu me Exatamente. lembro quando começaram a exigir não só BIM, né, que facilita essa parte de cálculo e raciocínio de obra, como uma exigência aos projetos públicos, mas também, eu sou meio velha, né, enfim, quando começaram, e nem tem Foi tanto esse tempo ano que assim, foi tratado isso, né? e E tem um pouquíssimo processo tempo, de isso, adaptação, vai ter um tempinho de e há adaptação. pouco tempo, eu me lembro, pouco tempo, meio muito, mas um colega chegar para a gente e falar, você sabe precificar obra? Eu falei, sei, enfim. Tá, eu vou precisar fazer isso para um concurso público. E por quê? Ele falou, porque o último que eu participei não tinha isso. Agora tem. Uhum. Falei, tá, que bom, né? Porque, enfim. E a gente continua vendo isso acontecer, né? É um preço que não existe e ao longo do projeto, aditivo, 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 detalhamentos acontecendo ao longo do exercício da construção, né? O Enquanto está desespero, meu construindo. Deus. Acho que Isso surgiu é uma ruga só de desnecessário. pensar nisso. A É obra aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é acontecendo ruga e de... você lá detalhando, virando noite, sem qualidade nenhuma de trabalho, o poder de decisão do Exato. arquiteto cai pela metade, o tempo de discussão cai pela metade, porque é isso, o detalhamento está acontecendo enquanto a obra está ali. Sim. E isso não é correto, né? Sim, aí a Valéria botou aqui a impressão que só existe engenharia, que esquecem que a arquitetura vai pensar necessidades, usos reais, né? Dá É um um pouco grande essa problema. sensação também. Dá É, um pouco acho que essa todos sensação. nós. É como É, se o engenheiro fosse o que é o essencial da obra. Não, é junto. A gente tem que pensar sempre, exatamente. né, de forma É. colaborativa, porque senão realmente não sai. A E construção ela civil falou, envolve vários profissionais diferentes. Arquiteto é um deles, de grande pois importância, é, engenheiro também é um deles, de grande importância. Então, a gente tem que entender que tem pessoas de diversas áreas, de diversas formações, trabalhando para que o projeto termine de forma coesa. E, exato. Porque a normalmente, nossa isso não formação é. ela é ampla, né? A gente aprende a Exatamente. calcular sim, a gente aprende o que se Sim, deve fazer com engenharia. E mesmo assim, a gente ainda, óbvio, pede para um engenheiro fazer os cálculos estruturais, fundação. Não é a isso. nossa atividade. Nossa atividade é pensar o espaço. E aí, quando a gente está falando isso sobre áreas públicas, por exemplo, né, de urbanismo, de urbanização em geral, e principalmente na periferia, a gente acaba tendo um grande problema, né? A começar que Aham. a gente não tem visto concursos de arquitetura.
Por que que a gente não vê mais concurso de arquitetura? Então, concurso de arquitetura sempre foi uma prática pouco comum, né, no Brasil. Eu acho que tem vários fatores em relação a que justificam essa pouca realização dos concursos. Deixa eu pensar. Eu acho que o principal deles as pessoas não conhecem o concurso. É, Não sabe que existe. Né? sim. A E aí população que é não cobram, interessada, que né? pode exigir, não tem como cobrar, porque não sabe nem que existe. Tem gente de Exatamente. Brasília, por exemplo, que não sabe ou não atina para o fato de que Brasília, a cidade, foi resultado de um concurso. Né? E, Exato. gente, quem ganhou o concurso foi Lúcio Costa, não foi Niemeyer, não, pelo amor de Deus. Porque tem muita Parem gente que com confunde isso. isso. É, Não, terrível. Eu dou aula de é. arquitetura também, né? E eu Aham. me lembro que sempre as primeiras turmas, quando eu pego, ou então quando a gente vai fazer a primeira apresentação, e aí eu tenho lá minha apresentação que fala sobre arquitetura, né? Mostra arquitetura e urbanismo. E eu sempre tenho isso como uma perguntinha. Quem é que fez Brasília? Aí vem um. Oscar Niemeyer, eu quase morro. Falo, não, meu. Vamos É. começar de novo. Aí eu mostro Brasília e falo, olha, foi um concurso com tantas pessoas, obras diferenciadas. E é uma das coisas mais interessantes do concurso público, né, de projeto. O próprio Sobreira fala muito isso e escreve muito isso. Que a Uhum. grande maravilha disso tudo é que, no final das contas, o que seria feito por um único profissional acaba sendo feito por vários, trazendo várias nuances do mesmo tipo de projeto, né? Com valores diferenciados e permite, então, que a escolha seja muito mais Você bem consegue pesar, feita. né? Isso, porque você vai pesar Comparando os projetos, você custo-benefício. consegue pesar o melhor e o pior, Exatamente. escolher prioridades, né? De acordo com Sim, o que foi pedido. né? É, E o IAB, por exemplo, tem um histórico monstruoso, né, sim, de concursos de projeto que auxilia. Então, eu vejo sempre essa discussão. Você hoje está no IAB, né? sim, sim. Na E a verdade, gente. tem duas gestões quase que eu estou na ABA. A Duas. gestão Ai, que passada delícia! eu fiquei metade da gestão, aí eu saí, acabei. Uhum. Quando eu comecei a entrar no mestrado, inclusive, eu participei de concurso, então por isso que eu saí, porque a diretoria não pode participar de Não concursos pode participar. realizados pelo IAB. E aí eu voltei agora nessa gestão que começou esse Muito ano, bom. né? Eu tô Isso, no começou IAB aqui. pouquinho. Começou há A pouco. gente está aí com 5 meses de gestão. Né? Deu uma renovada em relação à gestão passada, mas, gente, minha luz apagou aqui, deu uma escurecida. Bom, só tem mais uma coisa que eu queria completar em relação à pergunta anterior que você fez, é por que que não se realiza tanto concurso, né? Além das pessoas não saberem que existe, inclusive os próprios gestores públicos não têm tanto conhecimento sobre isso, como não é uma prática, digamos, regulamentada, porque está lá no 8666 dizendo prática preferencial, a modalidade preferencial de licitação é concurso, provas É públicas. concurso. Só Exato. que a lei, não existe nenhum tipo de detalhamento, não tem um decreto que vai detalhar depois, enfim, não tem regulamentação de como que é isso. Então, a falta dessa regulamentação, acho que gera muita insegurança para o gestor, É. né? Quando você vê na União Europeia, que é quem direcionou os concursos da França, que é o que a gente está citando muito como exemplo, tem várias regrinhas, assim, de a partir de quantos mil euros que é uma obra de tem que ser concurso, como que é a forma de seleção dos arquitetos, e lá existe uma seleção prévia, por exemplo, o arquiteto, a equipe que vai mandar, elas abre o concurso, aí a equipe manda seus dados antes, aí essas pessoas são aprovadas, depois que elas são aprovadas, que aí começa de fato o concurso de projeto. Então, assim, Isso é tem esse muito tipo bom, de né? parece até um pouco com a Muito. forma que se faz pregão no Brasil, né? Que você Sim. aprova primeiro as empresas para depois elas fazerem suas propostas. Existe um certo tipo de nivelamento, eu acho, assim, eu não tenho tanta certeza, mas não são todos os arquitetos que podem participar de todos os concursos lá. Você tem que ter um certo Tem que ter histórico, experiência, né? uma certa É. experiência. Então, assim, quanto maior foi a obra, você tem que demonstrar uma certa expertise naquilo. É, que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, né? Por exemplo, o próprio Paulo Mendes da Rocha, ele surgiu na arquitetura, ele foi revelado através de um concurso
quando ele era quase que assim formado. Então tem gente que é a favor, tem gente que é Uhum. contra, enfim. Mas só de não ter essa discussão, aqui já dificulta a realização desses concursos, né? Então eu Exato. acho que uma coisa importante seria a sensibilização dos próprios gestores públicos, que são as pessoas que vão contratar essas obras, né? E de saber, ó, gente, quais são os benefícios. Tá? Então eu acho que é o segundo grande fator é, é, Acaba que impedindo, que né? impede Que isso, essa falta seja, de regulamentação desse processo, desse procedimento, tá tudo muito nebuloso, então as pessoas não sentem tanta vontade para, além de não conhecerem, não sentem tanta vontade para contratar, né, através de concurso. O IAB é isso uma que eu ia instituição de perguntar, do 100 anos, IAB de 100 anos, vai fazer 100 anos ano que vem, e o IAB surgiu, assim que ele surgiu, em 1921, ele já realizou concursos. Então, é uma uhum, das bandeiras desde a criação do IAB, tá? Ele é uma instituição que defende as políticas de arquitetura, é uma entidade política, né, que defende a arquitetura para a população e urbanismo também, lógico, e uma das bandeiras principais é a defesa dos concursos. E a entidade, hoje em dia, organiza os concursos. Então, assim, pode ser público, pode ser privado, tá? Existe concurso das duas formas. Mas eu tenho um concurso que eu quero realizar. Aí eu contrato o IAB faz essa organização do certame, toda a parte documental, a parte do site, tem contratos, prática. inclusive os pagamentos. Então, assim, É, é uma dor de cabeça. E aí, sim, o concurso é jogado na praça, para as pessoas mandarem suas propostas. Entendeu? É uma instituição que serve hoje em dia como intermediadora, desculpa, desse processo. Né? Inclusive, é como que a gente fala que tem um notório saber nessa prática, um notório saber de exatamente. organização de certames. Também, peraí, quantos anos mesmo, né? A história Tem, do foi fundado, já começou a fazer concurso de arquitetura. desde que E para surgiu. as periferias a gente tem agora, né? Digo agora porque até alguns anos atrás a gente pouco ouvia ou pouco via ações relacionadas a processos para periferia, né? É. Era sempre para áreas nobres, algumas vezes espaços que eram patrimônio histórico e tudo mais, então, além de tudo, ainda tinha que fazer esse trato com cuidado, que aí sim eu concordo com as instituições fora, né? Quer dizer, se eu tenho Uhum. prática de projeto E patrimonial, de eu posso patrimônio, né? Qualquer sim. pessoa que sabe mexer com patrimônio. Exato, porque senão a gente vai ver o que a gente andou vendo por aí, que vocês, inclusive, brilhantemente escreveram sobre, né? As Essa tesourinhas, maravilha né? que fizeram nas tesourinhas, né? Que E teve estão arquiteto que fazendo ainda. virou, estão fazendo, é uma desgraça É. isso. Perto da rua do escritório estão fazendo, tá um horror. E é feio isso, né? Porque eu cheguei a ouvir de arquitetos que julgam-se patrimonialistas que não foi mexido em nada relacionado à memória, né? Tava tudo Gente, como ok, as não tá pastilhinhas, tombado. elas fazem parte da memória Elas fazem, da é paisagem de Brasília. exatamente, Por é a exemplo, as memória do, nossas paradas exato, de ônibus são com pastilhinha daquela mesma marca, inclusive só muda a cor. O buraco do tatu também. exato, Você tem essa exato. pastilhinha em vários locais de Brasília. E as pastilhinhas ainda são fabricadas. A mesma fábrica ainda existe. Qual que é a dificuldade de ir Ou atrás seja, voltem a botar. Eu acho que a gente podia começar uma campanha aqui, e eu acho que o IAB podia abraçar isso. Eu estou dentro, 60 Olhares está dentro. A gente fez até uma fala, conversei com o Zé, né, que foi quem falou: olha, a gente está sim, escrevendo, fica calma, né? A gente podia começar uma campanha de voltem ao que era, porque nós temos memória. Claro que com um tema exatamente. muito melhor, né? Assim, volta eu quero porque nós temos memória nem rima. Mas a gente podia começar a entender isso, porque ainda há arquitetos que não entendem que a manutenção da memória ela é parte fundamental do processo da história das cidades. Ela não é só, não é porque não, não, duas pessoas, que eu não vou citar nomes, mas uma falou que tinha assim que é uma coisa que eu sei, eu dou patrimônio, né? Pelo amor de Deus, eu sei que mexo com isso. A gente não pode ser seletivo. Eu disse, não, a gente tem que selecionar. Eu falei, hã? Não, eu apresentei isso. Aí a outra falou, mas isso não tem menor memória para mim. Eu falei, pois é, para você, mas a gente não está discutindo sobre gostos pessoais, é coletivo.
Então, duas pessoas que certamente não poderiam entrar num concurso de arquitetura, né, e que fosse falar de revitalização de área tombada ou de espaço tombado. Porque selecionariam gostos pessoais, né? Não fariam um estudo prévio. Ou seja, além de tudo, a nossa legislação precisa ser melhor esmiuçada, né? A gente tem que começar a ter detalhes um pouco melhores. Uma coisa super interessante dos diga. concursos é que, por exemplo, se você tiver um concurso da área de patrimônio, você consegue montar um júri qualificado na área de patrimônio. Então, além das pessoas que vão fazer as propostas, vão ter que estudar, vão ter que correr atrás, e normalmente são pessoas que se interessam por determinada área, que seria do patrimônio nesse exemplo, o júri também vai filtrar de acordo com o conhecimento técnico que eles têm guardado de muito tempo. Então, Sim. assim, você consegue fazer esse filtro duas vezes da qualidade. Tanto os arquitetos que vão se esforçar muito para fazer o melhor possível deles e pesquisar e fazer o melhor que eles têm capacidade para fazer a melhor proposta, e o júri que vai filtrar e é uma pessoa que vai ter qualificação para isso. Então, tão importante quanto o concurso é o próprio júri, né? É o próprio júri, a formação desse júri. Que está também em lei, né? Dizendo, se eu não me engano, tem uma legislação do próprio IAB, uma fala do IAB, não me lembro o que era. O IAB, eu não vou encontrar ele aqui tem agora. Uma regulamentação. Isso, na verdade, a regulamentação. Há muito tempo, e essa regulamentação vem sempre sendo revisada. Existe uma regulamentação própria do IAB, que é para a criação dos seus concursos, né? E ela é feita com base no que é indicado pela UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos. Isso. E hoje em dia, quem realiza concurso, seja em órgão público ou não, usa a norma do IAB, que é o que a gente tem de mais refinado e trabalhado e discutido no país sobre o tema. Né? E convido quem está na live depois dá uma olhadinha. Isso fica lá disponibilizado. Os Instagrams do IAB. Tem YouTube, né? Tem YouTube, não tem? Tem. Do nosso YouTube. E tem, assim, cada estado, a gente tem 19 departamentos, né? Cada estado que está ativo tem o seu próprio Instagram, seu próprio Facebook, e tem o do Departamento Nacional, que é o IABDN, que publica coisas de todos os outros departamentos. Então, além de seguir o do DF, eu indico que vocês sigam pelo menos o departamento do DF também, porque aí ele vai falando o que está se discutindo de legal no IAB de São Paulo, no IAB de Pernambuco, no IAB da Bahia. Então, ele vai reunindo essas discussões a nível nacional. A gente tem porque é necessário, pessoal. É necessário, é muita coisa para uma pessoa só saber, né? Eu digo isso porque esse comentário que eu fiz agora há pouco, ele não foi uma coisa isolada, né? Houve vários arquitetos que comentaram a mesma coisa para outros amigos, sobre a pastilha, sobre mudança de cor, às vezes sobre situações da própria cidade mínimas, né? Que causam um impacto muito grande na memória da própria cidade. Do edifício nem se fala, né? Porque às vezes a cidade é uma coisa que tem gente que passa batido e não percebe. Agora com Covid não, seremos turistas das nossas cidades, a gente vai ter que aprender a observar melhor o que está em volta, porque é o que a gente vai ter, né? É o que vai ser permitido. E que bom, né? Mas no edifício então é pior ainda, porque muitas vezes a gente vê revitalizações ou então anexos, criação de anexos para edifícios tombados ou edifícios antigos, né? Então é um zelo muito grande. E quando começa do zero também, a gente tem muitos bons projetos que do zero saíram de concursos. Se eu não me engano, Ópera de Sydney, Pompidou, a gente tem, não é? A gente tem a habitação do como que chama? Ai meu Deus, deu branco. Fundação Habitacional do Exército, o Sebrae, Brasília, também na L2, o próprio Sebrae, que é muito bacana. Norte, exatamente. Ou seja, muitas vezes até nem acompanhado pelos arquitetos, às vezes muito criticado, né? E sim, a gente respeita as críticas e as observações das pessoas, eu não vejo problema nisso, nunca. Mas eu acho que às vezes as coisas são um pouco gritantes, e quando a gente fala de falta de concurso público num país que precisaria disso, inclusive para a periferia, né? Isso é muito grande, um problema muito grande.
Normalmente a gente não leva esse olhar cuidadoso para nossas periferias, né? É, Isso, o- a tendência é sempre você cuidar daquela parte principal, daquela parte central, cartão postal ali da cidade, e a cidade vai crescendo de uma forma completamente desordenada. é, E as edificações que são construídas até pelo poder público nas periferias são feitas a toque de caixa, sem cuidado, sem tratamento, sem preocupação com aquela população que vive naquela região, que vai ser usuária daquela edificação, e com a paisagem da cidade, né? A gente constrói, é difícil usar essa palavra assim, para não parecer fútil, mas a gente constrói cidades muito feias. Então, é, assim, além da é, qualidade como um todo da edificação, quando você fala de conforto térmico, urbanístico, quando você fala de implantação dos edifícios que são implantados de qualquer jeito, é, você fala do paisagismo em torno, no concurso, e você ainda fala do tratamento estético, que a pessoa perdeu um mínimo de tempo tentando trabalhar aquela fachada, exato. porque você está tratando da imagem da cidade, né? Então, Sim, a gente levando esses concursos para a periferia, a gente está dando uma cidade de melhor qualidade para a população e você cria marcos na cidade, né? Você tem um sim, belo edifício, uma ótima implantação que é uma referência lá naquela região. Ele vai se tornar uma referência, né? Seja um hospital, seja uma unidade básica de saúde, seja uma escolinha, seja um edifício mas qualquer habitacional, coisa, tem um ponto de qualquer coisa. ônibus, né? Exatamente, o ponto de ônibus. Vamos ter um pouco de cuidado, de zelo com as coisas que a gente está gastando, afinal, é dinheiro público, né? Cara, a arquitetura não é uma roupa que você vai trocar na semana que vem. Um edifício que você constrói é para durar no mínimo 50 anos. Então, Exatamente. tem que tomar cuidado com o dinheiro público. Até nisso, gente, a gente vai gastar esse dinheiro, olha, esse é um dia que a gente está investindo que vai durar muito tempo. Vamos investir direito nesse Precisa, dinheiro. né? Sim, Precisa durar muito, né? Precisa durar muito e é sem para durar muito. acréscimos, sem reformas em 2 anos, Tem que ter sem o uma susto. manutenção mínima para a edificação viver saudável durante todo esse tempo, mas tinha que durar no mínimo 50 anos, sem precisar Sim. de grandes De investimentos. grandes reformas Né? ou investimentos. É, E a gente não e- vê muito isso, né? De não, fato, a gente está vendo por não é. aí edifícios que às vezes ganharam concursos e que têm falhas grandes, né? Que têm que ser Sim, é. resolvidas por causa daquele problema que falávamos no início. A gente vai ver o detalhamento do projeto sendo feito ao longo da construção do edifício. Isso é muito ruim, né? Isso Uhum, pesa contra, é, enfim, os valores que a gente preza e aprende desde a faculdade, né? Que a arquitetura ela é para o outro, ela não é para a gente, não é uma obra de faz de conta. Alguém vai estudar, morar, trabalhar, né? E caminhar nos espaços que a gente está produzindo dentro das exatamente. cidades, em áreas rurais, seja lá onde for, com o dinheiro do governo. É um dinheiro que é de todo mundo, né? Então errar Uhum. com isso é errar com todo mundo que paga salário, que paga imposto, que paga um monte de coisa no país, né? É uma Todo mundo que vergonha, vive na cidade. Né? É errar com todo mundo que vive ali. literalmente. E outro problema grande, né? Falando assim, é uma coisa bacana, mas precisa de investimento. A gente estava comentando que não tem concurso público há muito tempo para muitas áreas e a gente tem projetos muito bonitos de levar a população a conhecer a sua cidade, principalmente a periferia. Sim. Principalmente agora que seremos turistas das nossas cidades. A gente já é, né, turista da cidade quando a gente sai para explorar. E, como dizíamos na live ontem, que sejamos viajantes também, não só turistas, que é observar os espaços, a cidade, as pessoas e a cultura. E Brasília tem características muito singulares de cultura local, dependendo da RA que a gente vai visitar, Uhum. né? Uhum. Como é que será que vai ficar isso, hein, Laís? Essa coisa do... faz falta fazer projetos que não venham apenas das administrações, para que tenhamos uma grande quantidade de ideias, de possibilidades para esses espaços. Será que a gente vai conseguir fazer nesse ano, no próximo? Esse ano tem o Covid para estragar tudo, né? Que está todo mundo muito Esse apreensivo ano é um ano com tudo, né? Esse ano é um ano esquisito, fora do mas padrão. É.
Já tinha alguma programação para isso? Porque eu sei que o governo já tem a programação de levar projetos para os espaços, e sim, eu escutei dentro do governo, escutei dentro do GDF, que a gente tem essa possibilidade, né, de ter concurso, ou pelo menos, o que eu ouvi foi melhorias desses espaços para atender melhor a população local Melhorias habitacionais. e o turista, principalmente habitacionais, né? Você acha que vai rolar? Olha, eu não Será? sou boa de fazer apostas, não, não sei. Também Eu não. acho que vai depender muito da vontade política, né? E vai depender muito da cobrança da população, né? A gente tem que fazer a nossa parte de chamar atenção para o Covid. Eu acho que a vantagem, não, é péssimo falar assim vantagem, mas assim, Temos que tomar não é, cuidado, porque já não teve é gente vantagem. Já fuzilada com teve essa gente que brincadeira do falou, que bom que não teve o é uma Covid, pronto, vantagem. acabou. A pessoa virou o Mas quando a demônio. gente vê o lado bom de alguma coisa, é que agora finalmente a gente está abrindo os olhos para as nossas cidades terem péssima qualidade e para as nossas Sim, favelas, para as nossas periferias. Agora, finalmente, a gente está vendo que, gente, olha só, uma casa que não tem janela, que não tem ventilação, que tem muitas pessoas num cômodo só, não é uma casa saudável. Então, acho que agora, exato. finalmente, as pessoas estão começando a abrir os olhos para entender que uma casa saudável, uma casa que não é saudável, vai ter habitantes não saudáveis. Porque Sim, é muito comum. Tem um dado que me assustou muito, foi a quantidade de pessoas com pneumonia, historicamente, tá? Já coisa de muitos anos, na favela da Rocinha. A quantidade de pessoas ali que sempre tem muita pneumonia é muito distante em relação ao resto do próprio Rio de Janeiro, em relação à média que do loucura. país. Ou Porque seja, as insalubridade. casas não tem ventilação, não pegam sol. Então você tem uma casa que é cheia de umidade. Você tem um monte de gente no mesmo cômodo. Você não. Sabe, as janelas são minúsculas, as portas são minúsculas, tem infiltração, o piso está molhado. O banheiro, muitas vezes, um dos grandes problemas de habitações sociais é que as pessoas não têm dinheiro para comprar revestimento para revestir o box. Então, as áreas molhadas ficam pretas, assim. Eu já visitei, que já trabalhei com. Fiz um Complicado. projeto uma Com vez habitação voluntário para a social, né? Codab. E quando a gente entrava nos banheiros era um grande problema, porque um revestimento custa caro, então a pessoa consegue construir sua própria casa e não consegue revestir. Então, as casas são insalubres. Casas insalubres geram pessoas doentes. Então, eu acho que finalmente o Covid serviu pelo menos para abrir os olhos, para você ver as pessoas Sim, discutindo qualidade de habitação sim, no jornal. Isso foi uma coisa que ninguém nunca ouviu falar. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fomentar mais ainda, de alimentar essa discussão e de chamar atenção para sim. isso. A gente não pode deixar essa discussão morrer, porque é uma discussão de extrema importância, né? E a Letícia Miguel, que é do Sindicato dos Arquitetos comigo, uma vez comentou uma coisa muito Sim, sim. bacana, que eu gostei muito, que era o banco de materiais, né, de Sim, construção para pessoas da periferia. sim. Poxa, o que que custa a gente tirar R$ 100, um mês, comprar algum revestimento e deixar cedido? Então, sobrou na sua obra, meu filho, doa para algum lugar. É. A gente já tem isso. Vou ver se a Tem, Letícia topa eu já fazer até uma live doei, para a gente. eu já Aí até fazemos doei eu, uma Letícia, vez. você, a gente manda a mulherada aqui para É, chamamos mais pessoas para falar, porque daí dá para fazer. é Até 6 a maravilhosa gente essa consegue ideia. pelo É. YouTube. Por A, a, quê? É uma eu coisa já que é doei uma vez necessária. de demolição, porque muitas vezes quando a gente faz a reforma do banheiro ou de uma Sim. área de serviço, a louça está em perfeito estado. A gente troca porque ou está antiquado, não é aquele modelo que a pessoa quer, não Uhum. cabe no projeto. Enfim, a pessoa está Tira com afim a de maquita trocar. bonitinho, não Então, quebra. se você Separa tira com isso para cuidado, você não, doar. muitas vezes não quebra a É, louça, não isso. quebra a pia, você consegue doar. E aí tem uma ONG que, gente, eu posso procurar aqui no meu WhatsApp. É uma ONG que recebe, eles vão na obra pegar, e aí eles Hum. doam para melhorias habitacionais, e depois eles mandam até foto de Ai, onde que foi lindo. usada. É muito Ó, legal. então, dever de casa, hein? Me manda Ah, isso, eu a tenho que gente faz um descobrir. post coletivo, publica Aham, em todos os lugares, porque é importante a gente uhum, entender que, e eu estou vendo isso acontecer agora, né? Com que dinheiro a gente vai fazer? Com que dinheiro a gente vai comprar? Como que a gente vai ajudar tal pessoa? Porque a gente uhum, precisa fazer agora para ontem uma reforma. E às vezes a uhum. gente esquece, sim, que tem condições de estar doando
Eu nem lembrei disso, hein? Material de demolição. Uma Sim, janela, uma porta, que muitas vezes a gente vai trocar ali por trocar, porque tá boa, tá em bom estado, mas eu tô reformando a minha e vai casa para e o eu quero entulho. nova. E vai para o E vai para entulho. entulho, vai para o lixão mesmo. É. Uma grade, né? Quando a gente troca ali a fachada, a Não, frente da casa, hoje muita está muito na coisa. moda fazer muro, né? Então, É. quem pode, doa, quem pode, compra. Eu acho que seria uma campanha Uhum. muito interessante, tendo em vista que há possibilidade da gente ter concursos por aí. De repente, começar então a fomentar o desejo do IAB, provocando outros, a gerar, sim, junto com o CODAB, junto com o sindicato, junto com o CAL, todo mundo junto, fazer concursos de habitação social Uhum. que Em permitam, né, a Brasília, partir do apoio da CODAB, que a CODAB entende muito, então vamos cuidar de quem entende uhum. pacas, vamos fazer junto com quem entende, né? E com quem E tem essa tá na hora de fazer responsabilidade, né? isso, né? Na É, verdade, na CODAB, entre os anos, na gestão passada, nos anos de 2014 a 2018, realizou 15 concursos de projeto, todos só para suas áreas legal, de atuação. Né? muito E esse, legal. na verdade, é meu objeto de estudo no mestrado. A CODAB Ai, realizou que um lindo! projeto não só para habitação social, né? Tiveram alguns prédios, teve casinha sobreposta, mas teve também, teve escola, teve unidade básica de saúde, teve centro de cultura, teve 2 concursos de urbanismo Lembro para disso. novos bairros. Então, esses concursos estão todos prontos, faltam ser executados, né? Teve um que já virou obra, que eu saiba, tem alguns que eles estão finalizando o projeto para depois tentar entrar Muito no bom. processo de Quer orçamentação. dizer, fazendo a Mas coisa tem isso, certa, né? é importante fazer essa continuidade de governos. Eu Muito bom. espero muito que todos sejam executados, porque são projetos maravilhosos, que já estão prontos os projetos. Então, assim, é saudável que se execute. Eu espero muito que eles sejam executados todos, porque são projetos Sim. incríveis. E o interessante de ver também é que naquela época a CODAB foi o único momento que eu acho que ela fez coisas além de habitação, porque tem esse olhar de que a cidade não você mora não só na sua casa, não só no seu apartamento, você mora na sua cidade. Então Exato. você tem que você tem que ter edifícios de qualidade em volta do seu bairro, senão a gente vai repetir aquele erro que aconteceu no Minha Casa Minha Vida, que você cria um monte de casinha, milhares de casinhas no fim do mundo sem a menor infraestrutura urbana. Não é essa Exatamente. cidade que a gente quer criar. Então, assim, Não, a, principalmente nas áreas mais carentes. Então, a gente tem que trazer cidade, tem que trazer urbanidade, a gente tem que trazer praça, tem que trazer equipamento público, tem que trazer é, jardins, tem que trazer muita coisa para as cidades terem qualidade. E isso está sim, diretamente ligado à diminuição da violência, por exemplo. sim, sim. Quer É dizer, tão óbvio para a gente isso, como é que as pessoas não conseguem entender essa ligação direta pois é. entre E o uma pior, né? A pessoa ter gente morar num espaço de qualidade, ter bons equipamentos públicos e ser faz uma cidade menos diferença. violenta. Faz diferença, né? A gente tem Faz. muitos estudos que são relacionados a isso, né? Que a manutenção do espaço público reduz violência e reduz a própria depredação do espaço público. Sim. Não é uma situação pouco Uhum. convencional, ao contrário. E é uma pena que a gente esteja num país que valoriza, desvalorizando o arquiteto, né? Grande parte das vezes o arquiteto ele é visto como eu deixei de pegar projeto de habitação social porque eu ouvi assim, você tem cara de rica e você Você vai me certeza fazer que vai gastar cobrar muito caro. dinheiro. Eu ia fazer um negócio de graça, a pessoa nem sabia. Eu falei, peraí, deixa eu tentar entender. Você está achando que eu estou aqui para fazer um projeto para você e vou cobrar muito? Não tem lógica, tem um valor que eu posso cobrar para o projeto que eu vou fazer para você. Então, a gente sabe que a população, além de tudo, nem é obrigada a saber, né? Mas os nossos Sim. governantes são, os nossos colegas são. E tem deputado aí que era arquiteto, que virou, que é amigo, que é filho, que é pai de arquiteto. Quer dizer, será que não escuta isso? Né? A gente brinca muito que casa cor é muito interessante, mas a arquitetura não é casa cor somente. Né? É. Não é a habitação, não é o que está dentro desses espaços. É a cidade, é o que se constrói para as pessoas, é o que vai durar, é o que tem boa qualidade ambiental, bioclimática, né?
geral. A gente tem que ter boa iluminação pública, boa parte desses lugares nem tem. Então, me Exatamente. lembro muito, né, de projetos de arquitetura que não foram executados, a população foi lá e já fez o próprio projeto, às vezes, né, bem capenga, coitados, mas melhorando o uso de uma praça. E daí Sim. melhora a qualidade das casas que estão em volta. E a coisa Uhum. vai crescendo. Não gera gentrificação, né? Porque um bom projeto não é para gerar gentrificação, um bom projeto é para uso e não ficar encarecendo o lugar. E, infelizmente, acaba encarecendo quando o projeto é bonito e bom, né? E as pessoas Muitas começam vezes a achar que podem interessa. cobrar mais. Então, além de tudo, tem esse viés. Ó, temos o quê? 16 minutos. A gente fala, hein? O papo é bom, a gente vai falando. É. Bom, Ó, fala o um que você pouquinho estava mais. São falando, 14 minutos, pior ainda, acabei de receber aqui. O André, o que você coitado, estava ele fica falando aqui. me lembrou Diga. outras ações muito interessantes da CODAB, que foram as melhorias urbanas comunitárias, que, Hum, que o projeto era feito pela CODAB e as ações eram mutirões feitos pelos arquitetos lembro disso comunitários e pela muito. própria população, e que elas serviam para qualificar aqueles espaços públicos e, inclusive, traziam o senso de comunidade para a comunidade, que elas começavam a ter essa noção de que esse espaço aqui é meu, porque um grande problema no Brasil é que a gente, o pensamento geral das pessoas é o que é público não é de ninguém. Mas o contrário, as pessoas deveriam pensar o que é público é de todo mundo, É de inclusive é todo meu, e eu mundo. devo cuidar disso. Então, essas Exato. ações, elas além de fazerem os espaços ficarem muito, muito legais, une a comunidade em torno daquele espaço que é delas. Elas sentem no dia a dia, as pessoas sentem no dia a dia uma melhoria de qualidade de vida. E você começa Sim, a fazer amizade com os vizinhos, você começa a criar uma mobilização comunitária que é extremamente interessante. Então, assim, o poder público pode fazer tanta coisa, assim, só de você fazer um mutirão no fim de semana e pintar um muro, sabe? Fazer um exato. parquinho com pneu. Que não é Tem nada, várias não é ações nada, super em é, conta, que não é é a nada, cultura mas é urbana que a gente tudo. vai falando, né? Aqueles espaços vazios públicos que não tem, nunca tiveram nenhum cuidado. O máximo que se faz, quando se faz, é cortar uma grama e olhe lá. É interessante você fazer essa acupuntura urbana, né? Que você, em alguns pontinhos de ações, você começa a melhorar a qualidade da cidade. E os Isso. espaços públicos vão. Aí você vai começando a chamar atenção e melhorar a cidade como um todo, com pequenas açõezinhas Como um pontuais. todo, né? Isso é São muito ações que bacana, isso é necessário. Né? Aí a minha equipe maravilha está aqui. É um projeto de arquitetura ajuda a gerar a gerar identidade. identidade. Exatamente. Exatamente. A E população participando é que ressignifica eles a estão na parte cidade, da né? população, né? E é o que a gente está falando desde o início do projeto de 60 Olhares, é ressignificar. Tem gente que não entendeu ainda que o 60 Olhares é um projeto que visa ressignificar Brasília. Entenda Brasília, Grande Brasília, Distrito Federal. A cidade de Brasília ela começa para a construção, na construção, a partir de um concurso público de Uhum. projeto. Só que a cidade hoje é outra. 60 anos depois, a gente tem vários núcleos que eram Tem uma núcleos Brasília menores, viram metropolitana, né? terceiro maior espaço ocupado do Brasil. Maior É. quantidade de pessoas, na verdade, né? É a Ou terceira maior seja, metrópole, né? é a terceira maior metrópole. E isso foi muito rápido. Então, há de se observar a necessidade de investir em bons concursos de arquitetura para melhoria dos espaços coletivos, para melhoria dos espaços de uso comuns, de hospitais, enfim, equipamentos melhores. E, óbvio, para as casas, que é uma coisa que a Codab tem feito muito bem, né? Mas a Uhum. Codab ela tem braços curtos também, eles não vão conseguir Sim, fazer sim. tanto, né? Então, que mais escritórios de arquitetura entrem no processo. Pessoal, vamos entender que a arquitetura ela não é para rico. A É arquitetura é para para todo todo mundo. mundo. Então, a É. arquitetura é para a moça que trabalha na tua casa, é para o vizinho dela, é para você, é para o cara mais rico que existe. E sim, né, com muita consciência, eu acho que o Covid está trazendo isso, inclusive, né? Essa É. percepção, o Danilo Matoso soltou agora um texto muito bacana, tem uma semana. Não sei se você leu, depois mando para você. Não, esse não. Falar, vou lhe mandar. Muito bacana, que fala um pouco, então, tá bom, faz a gente pensar, né? A gente está numa quarentena, né? A minha casa é confortável.
Eu dei uma sorte muito grande em poder ter uma casa confortável. Mas e se eu não tenho? Se cada um está num cômodo? O que é isso para todo mundo, né? E a gente tem que começar a entender, então, que arquitetos, univos, chega de competição, de querer ganhar mais. Agora é um tempo novo em que eu peguei um projeto, ao invés de eu ganhar sozinho, eu vou dividir com meu colega de escritório para fazer melhor. Eu vou dividir com o escritório do lado. Eu vou evitar só convidar o amigo para fazer debate, a palestra. Eu vou chamar pessoas que eu vejo que têm potencial para contar para todo mundo que a arquitetura e o urbanismo são necessárias e que a mudança que a gente sempre estudou e sempre previu como arquitetos urbanistas é essa, é melhorar a cidade, a vida das pessoas, a forma como moram, a forma como vão ao hospital. Você citou Lelé. Não tem coisa mais gostosa do que tá todo ferrado. Meu filho é paciente do Sara, né? A gente entra lá, a gente se sente não tão mal. Tem Uhum. obra de arte para ver, tem vegetação, Tem tem painel. claridade. Porque, né, assim, eu sei que eu não estou bem, mas eu preciso não estar bem e conseguir, né? Então vamos fazer isso para todo mundo, para as cidades, para as pessoas, vamos fazer arquitetura e urbanismo de verdade. Governo, por favor. Eu sei que muitos Faça a dos sua parte. amigos e colegas instiguem projetos de arquitetura. A gente sabe que para fazer licitação basta ter 18 milhões. Brincadeira. 18 mil reais você já tem que fazer licitação. 17.999 eu acho que você não precisa, se não me engano é isso. Os 18 quebra-assos. mil você já precisa. Tem isso. 18 mil você Tem. já precisa. Então, vamos fazer aí projetos de 18 mil reais. Tenho certeza que quem vai pegar porque quer fazer, porque quer apresentar Sim. um bom projeto, que tenha, então, essa qualidade de bom. Tem que ter detalhamento, precificação, Projeto tudo completo, né? completo. Essa visão de que é o regime diferenciado de contratação, se eu não me engano, que separa o projeto executivo do projeto básico. Não, gente, um projeto é completo. Então, assim, se Exato. você fez o partido inicial do projeto, você tem que continuar nesse projeto até o final. Isso Exatamente. e eu acho incrível que a gente ainda tem que brigar por isso. Isso é uma coisa óbvia, né? Sim. Isso ainda não faz parte do que é usual na administração pública. Então, a gente Não. ainda precisa conscientizar as pessoas do mínimo, né? A gente está Assim, falando a de pessoa começou concurso o projeto, tem que fazer o público. projeto final. Não, e muitas Pois vezes o é. Mas é isso que eu ia concurso... falar, nos escritórios também não tem. Por isso que as pessoas não apresentam, eu acho. Você Não, percebe isso? mas existe também uma noção de que se você faz o concurso, como é que fala? Se você faz o concurso, quem vai fazer o projeto executivo não poder, inclusive já teve essa visão, acho que já tem uns anos isso. Quem ganha o concurso não poderia, era proibido de participar, fazer o projeto executivo, por parecer que seria como se fosse ter informações privilegiadas. Entendeu? Como se Nossa, separasse o projeto. o Então, básico já do existiu essa executivo. visão aqui no Brasil e isso é muito prejudicial, porque você proíbe o escritório que ganhou o concurso de fazer o projeto executivo, você contrata um outro por menor preço para fazer o projeto executivo, Que e loucura. então você quebra o processo na metade, todo a criação, todas as partes como é que fala? O que você levou em conta para você fazer aquele projeto, para fazer aquele partido Sim, bem todo o seu resolvido, raciocínio arquitetônico vai para o espaço, né? Porque o outro vai sim, raciocinar outra coisa. lógico. E mudar Você teu sabe o que é projeto. prioridade, o que é que você abrir mão. No projeto você nunca consegue fazer tudo o que você quer, né? Exato. A gente faz uma escolha e decide outra, você entende qual a prioridade. Bom, eu acho que essa sala aqui pode ficar um pouco maior porque ela é mais importante, isso aqui vai diminuir um pouquinho. Esse banheiro aqui eu posso tirar uma cabine porque eu vou melhorar aquilo lá. Você vai fazendo esse jogo quando você cria o projeto. Então, quando você vai fazer o Isso. projeto executivo, você não vai saber esse processo que está na cabeça de outra pessoa. Então, a gente tem que lutar pelo projeto completo, pelo por fazer licitações somente depois do projeto executivo, Por por favor. fazer projeto, por fazer licitações com concurso. Então, assim, o projeto de arquitetura está sendo ignorado. A gente tem que lutar É, pelo projeto é. de arquitetura. Ou Né? seja, Todas as saímos etapas do dessa projeto estão.
Estão ignoradíssimos. Enfim, por isso que não dá certo, pessoal. Por isso que não dá certo. Outra Porque, gente que tá, não né, tá dando enfim. certo, a gente precisa mudar. Não, exato. Então a gente sai dessa live bem com essa bandeira, né? Arquitetos univos. Vamos cobrar para que façam direito, fazer direito. Tem muito escritório de arquitetura que não faz, que divide o projeto, entrega para o cliente o projetinho básico por um preço, não sei o que por outro, não faz o projeto inteiro, não faz o executivo de verdade, só faz o executivo na obra. Isso é um pouco perigoso, né? Sim, E isso é, eu acho que exatamente. o reflexo do resultado. Enfim, aí fica difícil, vira o Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? O concurso público, ele é incompleto porque é nosso costume, ou o nosso costume é ser incompleto porque o concurso público instigou? Quem veio Nunca vamos primeiro? saber. Né? O ovo, a galinha, não vamos saber. O que a gente vai saber de fato é que há necessidade de concursos públicos para a periferia. Isso vai fomentar o turismo de alguma forma, porque agora seremos turistas principalmente das nossas cidades. E sim, quem não gosta, eu adoro Sarapatel, na Feira da Ceilândia. Adoro. Quem não gosta, eu gosto. E Eu eu quero gosto. Eu sou poder ir, e é piauiense, muito. então eu gosto. Ah, então pronto. Então, quando isso tudo passar, vamos nós duas comer Sarapatel, porque eu amo um Sarapatel, eu tô morrendo E de é vontade há difícil muito ter quem tempo. goste. Mas eu gosto, ainda boto pimenta. Então tá ótimo, fica bom, adoro. E é legal isso, né? Então é conhecer a nossa cultura e para isso e conhecer melhor as cidades. A gente precisa ter espaços melhores para o próprio morador, que é quem vai conviver ali todo dia, e para que então a gente consiga de fato fomentar o turismo. Não adianta querer levar num lugar Sim. sem ter, né, uma Você tem o mínimo de quantidade atrativo, né? exato ou uma qualidade boa, né, do espaço. Bom, nós E é temos três muito, minutos. é muito comum, Eita. depois de grandes crises, se injetar dinheiro na construção civil, né? Então, Sim, assim, eu não duvido que para você gerar emprego, para acelerar a economia, depois do Covid se tenha muitas obras públicas. Então, eu acho que a gente tem que lutar para que essas obras públicas sejam objeto de a concurso. partir de Para que concurso. Exatamente. Também acho. Sabe, eu acho que o ideal seria ter um antes e um depois. Assim, a pandemia mostrar para a gente a importância da gente melhorar a qualidade das nossas edificações, dos nossos espaços públicos. Então, Exato. o que a gente for construir daqui para frente, bora tentar fazer concurso, gente. Não é pedir demais. Não deixe o processo mais lento, não deixe o processo mais caro se você Não, fizer o é concurso bem essencial, feito, se é você o fizer o contrário, edital bem né? feito. É, Exatamente. Você vai conseguir direcionar os gastos de forma mais pensada. Então, que daqui para frente a gente entenda isso como um paradigma, assim, um momento que você vira a chavinha na nossa exato. realidade. Né? Bora Vamos quebrar o começar a fazer as paradigma coisas bem feito agora. e fazer gerar outro. 2 minutos. Ai, meu Deus, o André só fica ali. 2 minutos, mandando coisas. Enfim, Ah, não sei. né? É isso. Veja só. Eu vou falar então e aí te deixo para falar para o pessoal todo, né? O tchau e recomendações. Pessoal, convido a todos a seguirem os 60 Olhares sobre Brasília, que é um projeto muito bacana, um projeto que começou a partir de uma ideia da Paraboloide, que é a minha empresa, que é uma incubadora de ideias de arquitetura, urbanismo, arte, cultura, design, porque sim, o ser humano ele é múltiplo e a gente precisa aceitar e acreditar que a multiplicidade é o que vai fazer toda a diferença, mas todo mundo trabalhando junto. Meus alunos de arquitetura eu brinco muito de tudo ao mesmo tempo agora e uma coisa de cada vez. A arquitetura é isso, o urbanismo também. Não tem jeito. E a gente cada um tem expertises, né? Que todos possam então trabalhar as expertises. Concursos de projeto existam melhor, mais, né? Sejam mais cobrados. E bora lá. Sigam os 60 Olhares sobre Brasília no YouTube, no Instagram, tem um monte de live. Laís ainda volta para a gente falar mais sobre isso. E, enfim, obrigada, Beatriz, minha sócia linda. A live foi perfeita. Foi sim, porque a Laís é fantástica, ela é Obrigada. inteligente, ela sabe tudo do que a gente está falando. Laís, com você. Beijo. Eu queria agradecer novamente o convite, adorei. É muito bom poder falar sobre isso. A gente tem Não que tinha ter mais como não te espaço chamar, para você falar. sabe tudo. Era você ou era Oxe, você. Não tem jeito. é, é importante a gente tentar trazer a arquitetura para a sociedade, né? E o que eu acho legal dos 60 Olhares, como vocês têm esse olhar Corre multidisciplinar, 25 acaba gerando segundos. interesse Ai, de gente de todas as áreas, e isso é muito exatamente. importante, né? E eu queria
aproveitar Se esse cair, eu vou abrir outra para você terminar de falar. Inclusive, que não seja arquiteto, que não é da área, que procure entender um pouco mais sobre os concursos de projeto, lute para que as nossas obras públicas sejam bem feitas. 5 segundos. Cobre o seu deputado, gente. Bora lá. Exatamente.